Programa Opinião Livre, hoje recebendo o médico Dr. Nilo Frantz, um dos maiores especialistas em reprodução humana do Brasil e do exterior. O Dr. Nilo está sempre viajando aí, palestrando, participando de congressos internacionais. Vem gente do Brasil, vem gente de fora fazer os tratamentos do Dr. Nilo. Que grande prazer recebê-lo, Dr. Nilo. Prazer é meu e aos telespectadores também. Quantos anos de medicina? Uau! Quase meio século. Quase. Sempre Quase na reprodução humana. Sempre na parte. Foi minha grande paixão, porque a reprodução humana, ela existiu quando eu já era residente. Residente é assim, tu te forma e tu faz curso de pós-graduação, faz residência. Médico tem que fazer residência para ser especialista. E eu trabalhava com Niro Pereira Luz, que era o homem que fazia isso. Diego, era tudo empírico. Era tudo muito esquisito. A gente não sabia quase nada. Aí, quando nasceu em 1978, veja, na Inglaterra, o primeiro bebê feito em laboratório, pelo Stepton e pelo cara, o prêmio Nobel, que foi o nome dele, Era o bebê de proveta. Bebê de proveta. Na época se falava, bebê de proveta. O Edwards. O Edwards foi prêmio Nobel recentemente de medicina. Tardiamente, que devia ser na época, mas foi só reconhecido depois. Aí surgiu então a primeira experiência de reprodução humana. Aí que começou a andar, deixou de ser empírico para começar a ser uma coisa real, científico e mais lógico. Foi tão importante que a Associação Americana de Medicina disse: isto é uma mentira, não pode existir esse bebê. Como assim? Porque era tão inovador, era tão fantástico o que o Edwards fez, e o Stepton, que ninguém acreditava. Vamos explicar para o telespectador o que eles fizeram? O que eles fizeram? Eles fizeram 109 experiências fazendo cirurgia, retirando um óvulo do ovário, fertilizando em laboratório, com espermatozoide que o homem colhia por coleta, como se coleta até hoje, e colocava então em contato em pocinhos de espermatozoide com o óvulo. Quando fertilizava, eles colocavam ele por via vaginal dentro do útero, que se faz até hoje. E fizeram 109 tentativas. Imagina operar várias pessoas, até 109 vezes para conseguir a Louise Brown, que foi o primeiro bebê. Imagina o que foi a evolução disso hoje. Hoje nós fazemos uma fertilização in vitro assistida e nós temos resultado de 50%, 60% de gravidez numa tentativa que leva 2 semanas. Numa tentativa? Numa tentativa. 50% a 60% de sucesso. Não, obviamente, vamos respeitar aqui nos casos bons, porque tem pessoas que tem 10% de chance, 5% depende da idade, do desastre que possa ser a doença dela. Mas só para ver como que nós evoluímos. Quando tu me pergunta, sempre fez isso? Olha, eu tinha uma fase da vida que eu queria fazer, mas que só em 1980, e o primeiro bebê de profeta nascido no Brasil foi feito por um japonês, que morava aqui em São Paulo, foi em 1986. Nós começamos nosso serviço na universidade, que eu fui professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da Medicina, por 26 anos, e junto com o professor Ferrari, nós desenvolvemos o primeiro serviço de infertilidade do Estado, que foi dentro do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da URGS, do Hospital, dentro da Fundação Universitária que a gente criou. Bom, dali em diante, em 1988, 90, a gente começou a olhar isso melhor. Eu fui para Berlim e conheci o Edwards, conheci pessoalmente o Stepton. E aí, Diego, aí eu me apaixonei. Disse, essa aqui é a minha paixão. Vou fazer. Aí a gente fez cada vez mais isso aí, hoje a gente está andando no Brasil todo. E nós fizemos esse simpósio. E aí eu queria... Posso falar o que é o simpósio? Por favor, foi o terceiro que aconteceu terceiro simpósio. Agora, né? Nós o fazemos cada 2 anos. O que é isso? Eu acho que... É um negócio assim, ó, só para as pessoas entenderem. É o simpósio que leva o nome do Dr. Nilo Frantz. Por que a clínica Nilo Frantz? Porque a gente tem que dar um nome. Por que eu saí? Eu pedi demissão da universidade. Eu era professor adjunto 4. Eu pedi demissão, pedi um papel,
e disse, eu vou me demitir porque eu não aguento mais essa burocracia aqui. Aí o professor Ferrari fez assim, rasgou na minha frente. Não vai sair daqui. Aí uma semana depois eu encaminhei para o departamento da universidade e saí. Claro. Bom, por que isso? Porque a gente não consegue fazer o que eu precisava fazer dentro dos sistemas universitários. Não consegue por quê? Você não consegue porque a burocracia é a mesma coisa que vocês falaram aqui há pouco, sobre a economia. As coisas não funcionam, a burocracia é muito grande, está cheio de viés, está cheio de dor de cotovelo. Até me diz o seguinte, o cara dentro da universidade, quando alguém faz uma coisa, o outro chega, pega e puxa para baixo, porque não dá para fazer. Então, tanto é que a reprodução humana pelo Estado no Brasil é uma calamidade pública. O senhor me permite um parênteses? Claro. O senhor tem quase 3 décadas dando aula aí na universidade. Eu tenho a maior bronca com o cara que faz a sua vida acadêmica desconectado do mundo real. Desconectado do que é a vida, do que é empreender, do que é prosperar, progredir. O cara faz a sua vida inteira fazendo artigos desconectado de quem está do lado de fora. E infelizmente eu arrisco dizer, sobretudo na área de humanas, nas ciências humanas, doutor Nilo, eles são a maioria hoje dentro do meio acadêmico. É muito triste. Absolutamente de acordo. O que a gente teve que fazer? Sair da universidade e empreender. E aí eu fui empreender no Hospital Moinhos de Vento, que era o melhor hospital. Fui convidado para montar um serviço de reprodução humana. Que época foi isso? Que ano? Isso foi em 92. 92. A gente montou um serviço lá que não andou. Porque também o hospital é burocrático. Sim. Aí a gente saiu, e aí quando eu saí eu botei o Centro de Reprodução Humana Nilo Frantz. Aí eu estava livre. E aí eu pensei o seguinte, bom, as sociedades vão me ajudar. Mentira. As sociedades médicas, infelizmente, também não têm uma visão empreendedora. Por razões que eu não sei, isso é uma coisa muito brasileira, né? Muito. Isso é cultural, né? É mais ou menos uma medicina de compadre, sabe? Eu te convido, você me convida. São grupos fechados que dominam as sociedades, nem todas, tem as muito boas. Claro. Mas o gaúcho é o pior de todos. As portas, para mim, foram fechadas dentro da sociedade. Não vou me aprofundar nisso, porque isso não leva a nada. Mas eu posso te dizer que empreender aqui, como é que eu achei a maneira de empreender? Bom, nós vamos começar a trazer as melhores pessoas do planeta para cá. E como eu sou uma pessoa que eu tenho uma certa facilidade em relacionamento, falo um pouco de inglês, falo um pouco de alemão, eu consegui trazer aqui, eu vou botar assim, há 6 anos, o primeiro a gente montou Simpósio de Reprodução Humana Nilo Frantz, sempre no Sheraton. A gente trouxe o Donet. Donet foi o cara que teve o primeiro bebê resultado de transplante de ovário. Quer dizer, o cara pegou um ovário e transplantou de uma mulher que estava com câncer. Antes de fazer quimioterapia, ele tirou um ovário, um pedaço do ovário, porque se faz quimioterapia, você vai torrar esse ovário e essa mulher vai ficar estéril. Pegou esse ovário, congelou esse ovário, depois ela se curou do câncer, ele pegou e transplantou esse ovário e teve o primeiro bebê que nasceu dessa técnica. Esse foi o Donet. Nós trouxemos ele aqui, ele fez várias palestras e trouxe outros convidados europeus e americanos. Que coisa fantástica isso. Bom, né? 2 anos depois nós trouxemos a maior autoridade dentro da endometriose do planeta. É um francês chamado Chaperon, Charles Chaperon. Consegui trazer o Chaperon. Quando eu assisti o Chaperon numa conferência nos Estados Unidos, numa plateia de 12 mil pessoas, e ele deu um show de que é endometriose, o que é medicina, eu disse, nossa, se eu pudesse levar o Chaperon para Porto Alegre. Pois olha, eu fui lá falar com ele, me apresentei e disse que eu estava de joelhos para ele. E que o Brasil precisaria ouvi-lo. Ele disse, então me convida. Pois é, há 2 anos ele veio. Que maravilha. Então, agora, quem nós trouxemos agora? Além de outros, nós trouxemos mais professores nesse simpósio do que a Sociedade Brasileira de Reprodução Humana trouxe do exterior. São 2 dias, doutor Nilo. 2 dias. Depois eu explico.
Um dia básico, teve 2 dias assim. Tá. Aí veio nada mais do que os 2 primeiros prêmios. Olha aqui, existem 2 sociedades mundiais de reprodução humana, a Sociedade Americana e a Sociedade Europeia. Nós trouxemos, no ano passado, em Salt Lake City, nós tivemos 2 prêmios. O prêmio de pesquisa pura, feito em animais, feito pelo Dr. David Keefe, da Universidade de Nova York. Ganharam o prêmio, o grupo dele. Eu trouxe ele para esse simpósio. Aí eu trouxe o primeiro prêmio, que é sobre pesquisa clínica e que mostrou detalhes sobre a reprodução humana, se chama Carlos Simon, que é professor da Universidade de Valência e professor da Universidade da Califórnia, da Berkeley. Trouxe esse cara para cá para fazer conferência. E trouxemos mais 3 professores dessa ordem, que eu não vou nomear todos aqui. Então nós tivemos um produto, uma concentração científica maravilhosa. E eu, como uma simples clínica privada, trabalhando muito bem, nós hoje temos os melhores, possivelmente, estamos junto com uma clínica de São Paulo, os melhores do Brasil, no sentido de resultado. A gente não é muito bom, mas em resultado a gente é bom. Né? E trouxemos então para essas pessoas de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, esse simpósio. Então foi um simpósio fantástico, teve 10 conferências, foi aplaudido em pé por muitas pessoas, tinha tradução simultânea. E no dia anterior nós fizemos uma inovação que nós estamos introduzindo faz 6 anos. As mulheres, existe uma doença chamada endometriose, que é uma doença complicada e que atinge mais ou menos 20% das mulheres em geral, principalmente aquelas que têm filho mais tarde e que chegam nas nossas clínicas numa incidência de 50% de alterações por causa da endometriose. Quer dizer, é uma infertilidade causada pela endometriose. Os grandes professores já vieram aqui, o Donê, o Chapron, e agora nós fizemos um curso, porque como é que se diagnostica essa doença? Sempre se diagnosticou com cirurgia, chamada videolaparoscopia. Anestesia geral profunda, hospitalização, incisões, pontos. Complicado, é uma coisa complicada, mas era o que se tinha. Com o desenvolvimento de novas tecnologias, se consegue fazer esse diagnóstico fantástico através de imagem, através de ultrassonografia, porque com a evolução dos equipamentos mais modernos e a expertise dessas pessoas que fazem isso especialmente, que são os ultrassonografistas, muito top, eles conseguem fazer o diagnóstico e rastrear completamente a endometriose. Quer dizer, você não precisa mais de uma cirurgia para fazer esse diagnóstico. Isso representa economia em dinheiro, representa conforto e segurança. Imagina, você tem uma filha de 22 anos, tem muita cólica, desmaia, a mãe tem que buscar ela na escola quando tem 15 anos. A endometriose, ela dá uma dor desgraçada. A mãe tem que buscar, aí tem que fazer uma cirurgia para ver se ela tem uma doença? Isso é um absurdo. Não se faz nem por câncer isso. Então nós mudamos aqui e eu acho que o nosso grupo mudou, está mudando, ainda se faz muita coisa, porque o paradigma das pessoas é continuar fazendo o que estavam fazendo. Porque senão tinha que ter 1000 pessoas inscritas, tinha 225 só. É difícil mudar, né? É difícil mudar. Diego, é difícil. O Brasil que eu digo. Mas eu tenho que trazer isso. Então, se tu me perguntar o dia que eu não tiver mais, o que o Nilo fez? Ele inovou. Inovou em muitas coisas, é pioneiro em muitas coisas, mas trouxe essa mudança para as nossas filhas, para as nossas mulheres. O seu simpósio teve 220 pessoas? Sim, pagantes. Espetáculo. Claro, pagando R$200, sim, não, não importa. R$300 para estudante, a gente chama. Olha, de graça é difícil botar 50 pessoas. De graça, em qualquer coisa que se faça. Né? Esse é um trabalho que o senhor fez inestimável. Eu reputo isso como uma vitória, assim, foi em qualidade, em estar aqui contigo, falando sobre isso. E esse curso, o curso foi de quinta-feira, todo dia.
A única coisa ruim que nós tivemos foi que o São Pedro conspirou. Choveu demais, nós tivemos que atrasar 1 hora os trabalhos. Mas veio aí, tinha 75 pessoas aqui para fazer o curso para endometriose, para aprender a fazer esse diagnóstico. E a gente trouxe isso para E é tranquilo? Uma vez aprendeu, é simples? Não. O Diogo, tem que ser um Diogo, tem que aprender, tem que estudar, tem que investir nisso, não é... As máquinas estão aí. Máquina não é o problema. Não, eu vou dizer uma coisa, não adianta você dar uma Ferrari para um cara que não é um bom motorista, um bom driver. Perfeito. E é assim, é difícil, mas hoje em dia não tem coisa, as coisas não são difíceis. Elas exigem muita dedicação, muito esforço. Sabe que eu fui o cara que introduziu ultrassonografia no estado. Ah, é? É. Eu tenho minha maior orgulho, que é o meu pai falecido, eu dei para ele quando eu, que vim lá dos interiores, ele me viu no Fantástico fazer o primeiro exame do sul do país em ultrassonografia. Beleza. Então eu tenho um orgulho muito grande e a gente pode levar isso adiante, né? A gente pode levar isso para mais, passar isso para os jovens. Eu diria para vocês que a coisa mais fantástica que eu vivi na sexta-feira foi ver aquela sala lotada, a gente quase sentado no chão para assistir e com predomínio de jovens. Gente de 30 anos, não... A velharada não foi. Tem alguns colegas meus, sim, claro, eu me chamo de velho, tudo bem. Eu digo que os jovens estão... Eu acredito nos jovens. O meu querido cunhado, o Rachevski aqui... Grande cabeça. O Roberto, ele é um incentivador também, assim, ele tem programas para educar jovens. E nós temos que educar os jovens, porque... Essa velharia já foi, sabe, Diego? Com todo respeito. O Roberto é o seguinte, ele fundou há mais de 30 anos o IEE, junto com outros. Não satisfeito, agora recentemente ele fundou o Instituto Atlantos, e sempre apostando na gurizada. Naquela época ele era guri, né? E agora apostando na gurizada, que é o que mais ou menos o que tu está fazendo. É que o jovem, né, doutor Nilo, ele está aberto ao desenvolvimento, ele tem menos preconceito. E tem uma geração muito boa chegando, que eu espero que possa fazer as mudanças necessárias no nosso país, né? Porque a sua geração e a minha geração, sob certo aspecto, nós falhamos, né? Falhamos. Não individualmente, né? Não, eu acho que não. Tem várias exceções. A gente não pode dizer que todo brasileiro não é bom. Dizer, os governos são esses porque somos nós. Não, olha aqui, para um pouquinho. Não são todos nós. Eu acho que muitos são, mas muitos não são. Claro. E eu tenho uma coisa para trazer aqui que me surpreendeu. O David Keefe de Nova York mostrou um trabalho e que foi corroborado aqui pelo doutor, por um experiente oncologista aqui, que é o doutor Sérgio Rotman, que foi um coordenador, eu convidei para coordenar essa mesa de oncologia, de câncer nas mulheres e como é que tu pode fazer uma mulher que tem câncer para tu... Em primeiro lugar, ela vai tratar o câncer, porque ela não vai morrer. Mas a segunda coisa que o médico tem que perguntar, você tem 32 anos, tem câncer de mama, você não vai... E depois que curou o câncer? Você não vai querer ter filhos? Então nós temos que congelar óvulos, temos que retirar os óvulos dessa moça? Porque dá tempo, absolutamente não tem nada contra isso. Nós vamos... congelar óvulos que quando ela estiver curada, ela não vai mais ter óvulos, porque a quimioterapia vai matar os óvulos dela. E aí nós vamos cuidar. Isso foi aí eu aprendi uma coisa que me assustou. Que eles mostraram que essa população que tem agora 20 anos, que nasceu depois de 90, tem 5% mais de câncer do que as outras populações. É mesmo? Gente, isso é assustador. Por que isso, doutor Nilo? Eu acho que é assim, porque tudo pode. Pode tudo é livre, pode fumar. Fernando Henrique não está querendo liberar a droga? Tá. Que é isso? Quer dizer, o cara... Poxa, eu acho que quem quer liberar droga é maconheiro, cara. Não pode, faz mal. Nenhum médico aceita isso. Não, e destrói o sistema nervoso central. Destrói, olha aqui. O espermatozoide fica zen quando você fuma fuminho. Isso é fato? É fato. Comprovado cientificamente. Comprovado. O cara engravida menos. O espermatozoide, ele fica chapado? Fica chapado. Dá pra ver isso no microscópio? Sim.
coisa, então, hein? cara, como é que vai liberar droga? Então, eu acho que o câncer aumenta mais, por quê? Porque o sujeito pode beber, o sujeito pode fazer de tudo. Eu tenho um filho de 18 anos, a briga que eu tenho, ele é um guri maravilhoso, sabe quando deve beber, mas acho que álcool é para de vez em quando, nós temos que reeducar esse povo. E eu acho que essa população jovem pode tudo. Tudo pode tudo, isso é Constituição. Então, a política, a economia, o que vocês dois falaram é fantástico. Eu escrevo embaixo tudo isso, porque é tudo a mesma coisa. Para quem não está vendo aqui, estão assistindo esse nosso papo, essa nossa gravação, o Roberto Rachevski e o professor Giacomo Balbinotto. O que eles falaram é absolutamente verdadeiro. Grandes entrevistas também. Foram entrevistas fantásticas. E nós temos... Tá, mas doutor Nilo, o senhor tem esperança no Brasil? Nós seremos um país melhor? É como disse o Balbinotto. Balbinotto. É difícil. Não, é difícil. Dá, mas é difícil. Se não fizer, não. Claro. Se não fizer, não. Os nossos filhos, se não fizer, vão embora. Eu já tenho um filho que foi embora. E tem um outro que agora vai estar na engenharia da URGS, que quando se formar não vai ter mercado para ele aqui. O que ele vai fazer? Bom, o que vai ficar para quem quer ser empreendedor? Vai ficar no Brasil? Então é uma tristeza. Se nós não fizermos o tema de casa, e isso é urgente. Não, e o pior não é isso, é ter que ouvir ensinarem nas escolas e nas universidades que quem empreende, quem trabalha e quem produz é bandido. É bandido, exatamente. É um explorador, é um insensível, um desumano, justamente quem gera emprego. E aí vem, por exemplo, as nossas coisas que são assim. Sabe que o sujeito, nós precisamos de banco de sêmen. Tem cara que se ele passar por uma cachumba, ele torra os testículos dele. É mesmo? Se ele tiver... Fica estéril? Fica estéril. Se o cara tiver uma cachumba aos 15 anos e tiver uma infecção nos testículos, e é específico isso para o testículo, ele fica estéril. Como é que este coitado vai ser pai? Ele precisa de espermatozoides. Ele precisa de um banco de sêmen. Tu sabia que nós não podemos pagar para alguém que vai doar sêmen? É proibido. Os alunos me ligavam, doutor Nilo, eu preciso de um dinheirinho, não posso ser doador de sêmen? Baita guria, de 18, 20 anos. Não pode, pagar não pode. Pode doar, mas desde que não haja, eles usaram um termo, que não haja uma paga. Havendo pagamento, não pode, pagar não pode. Quer dizer, eu não vou brincar aqui, mas é de dizer nome feio, né? Então, é um país que está estabelecido em conceitos. Nos Estados Unidos, na Europa, pode? É óbvio. Tranquilo. Tem países retrógrados, mas nos Estados Unidos você tem um book do cara. Inclusive, tem pessoas que possam se identificar depois. E eu tenho pacientes que querem, por exemplo, a produção nós chamamos de independente. Uma determinada pessoa tem lá 40 e poucos anos, não conseguiu fazer uma união estável e não quer ficar sem ter um filho ou 2 filhos. Mas também não quer que no Brasil nós não podemos identificar. O doador tem que ser anônimo, sem pagamento e não pode se identificar. Então, como é que essa mãe... Mãe, quem é meu pai? Eu não sei. Não, então, quando elas querem isso, a gente encaminha, eu inclusive encaminho para 2 serviços nos Estados Unidos, um deles é o KIF, que esteve aqui, e então lá tem doadores que permitem a identificação. Fotografia e mais tarde até admite uma visita. Então, ela vai dizer, olha, você tem um pai, foi assim que ocorreu, a mãe não tinha um companheiro, então usou esse sêmen e você pode conhecer. Nós vamos viajar para os Estados Unidos, você vai ter uma apresentação rápida desse homem. Que coisa bonita, né? Poder fazer isso. Porque o cara não tem outro jeito, a ciência não consegue fabricar espermatozoides ainda. Claro. Ainda. Mas... Já estão fabricando carne. Já estão produzindo carne em laboratório para alimentação humana. Eu sei, até proteína já se criou, até DNA. O problema que isto aí, um dos caras que mais está trabalhando nisso é o cara que veio aqui, o David Kiff, o Carlos Simon. Ele já tem espermatozoide e ovos artificiais em animais. O problema é que
você vai querer ter um filho com um espermatozoide desse, e se depois o filho fica um autista? Se depois essa criança vem a morrer, que nem foi a experiência da ovelha Dolly, nasceu velha e morreu em seguida. Então, as experiências em pessoas vão demorar muito, claro, porque é de muita responsabilidade. E há uma questão ética também para fazê-las, né? Tudo bem, mas essa ética tu pode passar por cima, ela vai, precisa ter todo um arcabouço de entendimento e de inteligência para poder aceitar essas coisas. Mas, por enquanto, é banco de sêmen, como é banco de óvulos. Dr. Nilo Frantz, obrigado pela entrevista, sempre um privilégio. Muito obrigado, desculpe, eu só falei. Foi excelente, excelente. Vamos conversar mais vezes. Vamos sim. Este é o programa Opinião Livre.